falhamos agora com o nosso Deus, né, para que tudo possa transcorrer da maneira que Ele quer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti essa terceira playlist, Senhor, sobre maldição hereditária. Que Tu possas, meu Pai, tomar conta de tudo. Fala conosco, abra a mente do Teu povo, para que entenda, Pai, para que compreenda, Senhor. E sendo assim, venha a ser abençoado, em nome de Jesus. Amém. Colocamos o Senhor acima de tudo. Queridos, eu quero deixar bem claro que o nosso conteúdo ele é todo com base bíblica. O que é uma maldição hereditária? O que vocês já ouviram falar a respeito do assunto? É uma consequência espiritual que se transfere de geração em geração por causa de pactos e alianças malignas ou palavras liberadas por antepassados que não foram arrependidos nem cancelados no mundo espiritual. Ou seja, por conta de uma consequência espiritual passada, hereditariedade é um trono geracional que vem seguindo sequência de geração em geração de antepassados, de pessoas que passaram por nós, tetravós, tataravós, bisavós e avós. Por conta de não terem sido cancelados. Maldições hereditárias, tronos geracionais precisam ser cancelados no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele é ativo. Nele lá nesse foi, tudo é. Então, você vem a Cristo e o sangue de Jesus é para a tua salvação, mas você precisa cancelar no mundo espiritual. Em nome de Jesus. E renunciar, reconhecer, se arrepender e renunciar, para que você não sofra consequências de fatos passados no mundo espiritual. Elas atuam como ciclos espirituais malignos, repetitivos, assim como os cativeiros espirituais, ciclos repetitivos, que só são quebrados com quebra espiritual estratégica. Confissão e renúncia. Você precisa renunciar. Porque às vezes você sofre consequências de coisas que você nem imagina, por conta de situações ou por conta de coisas que aconteceram no passado com seus familiares. Definição agora mais simplificada. É uma porta espiritual ativa no sangue, na alma e no território. Maldição hereditária é uma porta espiritual, ou seja, a porta está aberta, está escancarada, está ativa no mundo espiritual. Por conta de sangue, de alma e de território. Pode ser uma casa que foi colocada sob essa maldição, que permite a perpetuação de ciclos demoníacos. Alguns pulam a geração, tá? Às vezes pula uma geração e vai para outra, aí vai manifestar as mesmas características da tetravó, da bisavó. Se for algo relativo a vícios, a ocultismo ou a enfermidades, não, ela começou com determinada idade, aí parece uma mera coincidência, né? Quando fez 30 anos, enlouqueceu. A sobrinha fez 30 anos e enlouqueceu. A neta, aí todo mundo acha muito igual, é apenas da família, sendo que está debaixo de uma maldição hereditária. Até que seja quebrada, ou seja, a maldição hereditária, ela pode ser quebrada. E por favor, você aceitou a Cristo? Eu vou repetir. Por que você está falando isso, missionária? Porque eu gosto de explicar as coisas, para que não haja dúvidas. Afinal de contas, esse é um canal de conteúdo cristão. Você aceita Cristo, o sangue de Jesus é para a sua salvação. Porque não há outro nome pela qual devamos ser salvos, além de Cristo Jesus. Ele vai te salvar, vai te levar para o céu. Agora, o fato de você ter aceitado a Cristo não vai te isentar das mazelas que veio do passado, das coisas que vieram do passado. Isso aí, você tem que correr atrás para você ficar ali, porque senão você pode pegar o sangue de Jesus, você vai para o céu, você aceitou a ele. Mas continua com enfermidades, com coisas relacionadas ao passado, não vai viver. A abundância é na terra também, porque se você quiser e você crer, você comerás o bem desta terra. Lá no céu tem delícias? Tem.
Mas não é para você ficar aqui só passando provação, angústia, dor, necessidade. Aonde você coloca o teu Deus quando você acha que é assim? E é assim que nós aprendemos. Você vem para cá, usa essa roupa, fala desse jeito, dá a paz, já dá microfone na mão, já bota para cantar não sei aonde, e a pessoa continua dentro da igreja, mas com coisas, com mazelas do passado, sem saber que é uma maldição hereditária, porque a maioria das pessoas não fala. Então isso é confronto. Confronto para quem for humilde reconhecer que necessita. Eu reconheci há pouco tempo, porque me foi ensinado também de uma maneira errônea. Aí você passa, você tá salvo, mas você vê que ainda tem coisas em você. Meu Deus, por que isso acontece comigo? Isso tudo se explica em maldição hereditária. Há necessidade de renúncia. Com o sangue de Jesus, com voz de comando no mundo espiritual. Porque as palavras, elas têm poder no mundo espiritual. É por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Porque a maioria das maldições hereditárias acontece também por palavras ditas e recolhidas no ar por entidades malignas que dão essa... Lembra da legalidade? Na primeira playlist? Palavras ditas de maneira ruim em cima de um filho ou de um neto, entidades malignas vão recolhê-las no ar e vão fazer aquilo mesmo. Uma certa mãe, o filho não ficava quieto, ele tinha uma bicicleta. Toda hora queria ir para a rua. Ela falou para ele assim, nunca mais você vai andar nessa bicicleta. Sabe o que aconteceu? O menino esqueceu a bicicleta na rua. Um ônibus passou em cima da bicicleta, nunca mais ele andou naquela bicicleta. E você sabe que o inimigo da sua alma, ele só quer uma brecha. A brecha aí de novo, a legalidade. Por isso que essa foi a nossa primeira playlist. Para que possa agir. A Bíblia diz que ele anda, o diabo anda como leão, segundo nos escreveu o apóstolo Pedro, procurando quem possa tragar. Então ele recolhe, ele está esperando, ele não dorme, ele não come, ele não tem o que fazer, anda por lugares áridos e procurando atentar. Foi necessário fazer um trabalho de oração, de renúncia, pedir perdão por isso, por ter falado isso, que os anjos do Senhor recolhessem no ar essa palavra que ela jogou e tirasse da mão do diabo essa legalidade para que a criança voltasse de novo a andar. E repreendesse essa maldição na vida da criança, porque se tornou uma maldição. Então, isso é sério, gente. Isso não é brincadeira. Torna-se uma maldição por conta de uma palavra dita em momento de raiva, em momento de cansaço, em momento de ira. Então, muito cuidado com aquilo que a gente fala. Texto bíblico. Êxodo 20, versículo 5 a 6. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Números 14, versículo 18. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Sabe, às vezes, as pessoas não querem correr atrás, porque dá trabalho. Dá trabalho repreender. Dá trabalho ter uma vida em santidade e consagração. Porque para você combater tronos, você combater cativeiros espirituais, para você falar sobre maldição hereditária, primeiro você tem que ter conhecimento de causa. Depois você tem que ser um homem ou uma mulher que tenha condição de ajudar as pessoas a ficarem livres. E isso dá trabalho. Então é mais fácil falar que não tem mais atividade, que isso não é assim, que sobre nós está tudo bem, está tudo maravilhoso. Aí fica um monte de pessoas que vem, bota a roupa de crente, pega microfone de crente, senta em banco de crente, mas ficam ainda sem ser libertos. Você vai olhar o ciclo da família. Ninguém está salvo na família. Dificilmente alguém se converte. Doenças com ciclos repetitivos. A pessoa vai, fica com um, aí depois fica com o outro, aí tem filho com o outro, aí o outro tem que ver o pai. E é uma sequência que se vê não só naquela casa, mas na vida da mãe, da avó, da bisavó. Mas vai fazer o quê? Ninguém quer mexer com isso. O assunto virou tabu, virou polêmica. Romantizam esse tipo de assunto. Não é assim. Ah, não é prova, prova. Aí a pessoa não vai querer aceitar Jesus. Para que vai querer aceitar Jesus? Porque fica aquela cultura
Que o crente só passa prova, tribulação, tribulação. Funil, funil, funil. Nunca tá bom. É isso que você pensa do teu Deus? Prova tem sim. Jesus foi tentado no deserto. Foi uma tentação. Prova Abraão teve. Quando Deus pediu Isaac a ele. Mas resolveu-se logo. Apareceu o cordeiro. Isaac foi livre e o cordeiro foi oferecido. A prova não dura tanto tempo. Deus não é carrasco. O que é isso? Se está demorando muito, é cativeiro espiritual ou maldição hereditária. É o que nós estamos vendo aqui. Enfim, irmãos. Provérbios 26, versículo 2, nos diz assim: como o pássaro que voa, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Por que diz aqui em Provérbios 26, versículo 2, para quem está anotando? Assim a maldição sem causa não se cumpre, porque a maldição com causa, ela se cumpre. Obviamente, se não tem causa nenhuma, não vai acontecer. O pássaro voa, não vai ter efeito nenhum. Agora, se tem uma causa, vocês podem ter certeza que vai se cumprir. O versículo compara a inutilidade de uma maldição não merecida. Agora, se há uma brecha, se há uma legalidade, há uma causa, uma palavra proferida no momento de raiva, no momento de angústia, no momento de dor, você pode ter certeza que o mundo espiritual, ele é legalista. Ele vai pegar aquilo ali como uma carta branca. Ah, quer dizer que a avó falou isso aqui, né? Ah, a mãe falou que é bicicleta. Ah, não quer mais que anda, não. Ele só está esperando a pessoa falar alguma coisa. Exemplos de maldição hereditária. Pais envolvidos com ocultismo. Filhos com distúrbios espirituais. Se os pais se envolvem com ocultismo, aí tem a criança. Alguns até oferecem, o que é pior ainda. Aquela criança, você pode ter certeza que em determinada idade ela vai ser perturbada. Vai ter distúrbios espirituais. Ela vai ver vulto. Ela vai ter medo de dormir sozinha. Tem umas que começam a conversar com um amiguinho imaginário. Porque os pais se envolveram com o ocultismo. Se os pais se envolveram com o ocultismo, com certeza a casa é uma ambiência espiritual opressa. E, consequentemente, os filhos estão dentro dessa ambiência espiritual opressa. Exemplo de número 2. Avós adúlteros. Avós que adulteraram. Pode pular uma descendência. Ou vai ser os filhos, no caso os pais desses netos, netos com casamentos destruídos. Se os avós foram adúlteros, os netos podem ter casamentos destruídos. Aquilo que atingia o casamento dos avós, aquela entidade que fez com que os avós tivessem o casamento destruído, depois que os avós se vão tentar pular para o próximo descendente e fazer aquele ciclo de novo de destruição. Maldição hereditária pode ser em casamento, pode ser em enfermidade, pode ser vício. No caso, falando em casamento, a consequência é que a geração para frente ela vai manifestar tudo aquilo que aconteceu nessa família. Miséria, pobreza. Os avós eram assim. Aí romantizava a pobreza. Não, mas a gente sempre foi pobre. Ah, sempre conquistamos as coisas. Parece que é bonito. Aí associa uma igreja evangélica e acha que pobreza, humildade. Gente, não é isso. Humildade não é isso. Não é andar rasgado. Não é andar descabelado, de chinelo de dedo. Nós somos um povo que nós temos que ser culto, sim, e estudar, sim. Aí fica passando para frente, romantizando a pobreza. A pessoa nunca consegue um emprego decente. Está sempre precisando de cesta básica. Ai, mas você não sabe o que eu estou falando. Tá falando, não, nunca precisei. Já precisei. Já peguei cesta básica. Com arroz de terceira e de glória a Deus. Com metade de óleo de soja. Que nem um vidro de óleo de soja era. E glorifica o nome do Senhor. Mas você não tem que se acostumar com essa situação. O seu Deus é o dono do ouro e da prata. Aí você vê aquele ciclo de maldição. A pessoa nunca vai para frente. Aí a filha, casa não vai para frente também. Aí começa a fazer uns puxadinhos. Aí o neto também nunca tem condição de fazer uma faculdade. Aí vai passando uma geração de pessoas assim. Isso não é normal. Isso é maldição. O terceiro exemplo, bisavós com pacto de sangue. Aí já é pior. Pacto de sangue é mais complicado e mais demorado. Doenças cíclicas. Em cima daquela família. Mortes precoces. Geralmente é o primeiro filho. Então, são coisas que acontecem como ciclos viciosos dentro da família, que nós temos que tomar cuidado com isso.
Amém? Lamentações 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Olha isso. Consequências hereditárias. Agora eu quero pegar aqui também, no Novo Testamento, Tiago 3, versículo 9 a 12. Usamos a mesma língua para agradecer ao Senhor, tanto para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com ele. 10. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento quanto de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Espera aí. Usamos a mesma língua tanto para agradecer ao Senhor, tanto para amaldiçoar pessoas. Palavra maldição em Tiago 3, versículo 9 a 12, para quem fala que isso aí não existe, que isso foi só no Velho Testamento. Por que será então que Tiago está falando para nós tomarmos cuidado para não amaldiçoarmos pessoas? Porque a maldição com causa, ela pega. Se a pessoa tiver brecha aberta ou legalidade, a maldição com causa pega. Isso aqui está em Tiago 3, versículo 9 a 12. Versículo 10, da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento quanto de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Não se deve amaldiçoar pessoas, principalmente se você for líder. Cuidado com maldição de liderança. Você não pode amaldiçoar os membros da sua igreja. Se você é um sacerdote, as suas palavras têm um poder totalmente maximizado no mundo espiritual. Pelo fato de você ser um pastor, uma pastora, ou quem quer que seja que dirija a igreja. Versículo 11. Por acaso pode a mesma fonte jogar água doce ou jorrar água salgada? Não, irmãos. Por acaso você pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uvas dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, nós temos que tomar cuidado com palavras, porque as palavras têm poder no mundo espiritual. Mateus 18, 18 diz que tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então, queridos, essa foi apenas uma introdução do que nós vamos falar acerca de maldições hereditárias. Elas realmente existem. Dei exemplos bíblicos no passado, dei exemplo bíblico no livro de Tiago, na epístola de Tiago, para que nós tomássemos cuidado com palavras de maldição, porque maldição sem causa, ela não pega não. Mas maldição com causa, ela tem efeito sim. Por isso que ele falou para tomarmos cuidado, para não andarmos por aí amaldiçoando os nossos irmãos. Mateus 18, 18 é uma chave bíblica espiritual para ligar e desligar coisas no mundo espiritual. As palavras têm poder e nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Há necessidade de ter uma renúncia, cancelar essas palavras, para que nós possamos, assim, viver de maneira plena, em nome de Jesus Cristo. Esse foi a primeira parte do nosso estudo de maldição hereditária.